vamos conversar com a Meire Maciel. Vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas, como é que anda a sua mentalidade, o que a tua mente está fazendo com você? Vamos falar sobre isso? Aliás, sem querer, a gente fala sobre isso o tempo todo, né? Com certeza. O que é a sua mente? Puxa o microfone um pouquinho para você aí, que agora tá mais alto. Isso. Aí, gente, a sua mente às vezes pode te levar, muitas vezes, pode te levar para prosperidade ou então pode te retrair, né? O que está acontecendo com o seu... Você fala, tô bloqueada, né? Pode acontecer isso, né, Meire? Boa tarde, bem-vinda. E como pode, né? Como, boa né? tarde a todos os ouvintes aí da 104. Ó, nós falando mais, assim, novamente sobre um assunto tão importante, né? Sim. Porque qualquer mudança que nós queiramos aí fazer na nossa vida, a gente vai ter que parar para pensar. Pois é. E aí vem a tal da mente. A tal da mente poderosa, né? Que é o que trabalha tudo, né? Na verdade, eu falo, tudo começa por ela. Uhum. Então, ou Se a seja, gente pensa negativo, aquela história, esses dias eu estava falando, inclusive, com uma pessoa, eu falei, pensa positivo, pensa que vai dar certo. Se você colocar, depende do que você colocar na sua cabeça, eu tô falando aqui leigamente, tá? Eu não sou especialista em desenvolvimento de pessoas, não, a especialista tá aqui agora. Mas se você coloca energia negativa aqui na sua cabeça, fala, não vai dar certo. é o que vai acontecer. Eu acho que eu não vou ter energia para isso. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Né? Na verdade, ó, imagine o seguinte, nós temos um computador maravilhoso aqui em cima, né? Eu falo aqui em cima do nosso pescoço. E se a gente souber usar esse computador maravilhoso, a gente pode ter assim resultados incríveis na nossa vida. O grande problema que eu vejo, Elisa, assim, que as pessoas, quando você fala sobre isso, as pessoas duvidam muito que tudo que acontece na vida dela começa pelo pensamento. Tá? Então, tem ou seja, muita é gente pensar... que exatamente acha que, não, que bobagem é mais isso. da ação do que da mentalidade. Isso, e como hoje está tão em alta essa questão de falar de neurociência, enfim... tem tantos especialistas falando, PNL, lei da atração, enfim, são tantas coisas que ao mesmo tempo, por exemplo, tem pessoas muito sérias falando sobre isso, mas tem muita gente especulando sobre isso também. Exato. E às vezes se você cai naquela situação de ir para uma pessoa que está só especulando, ela pega uma coisa muito superficial e joga como verdade, e as pessoas que acompanham falam assim, puxa, é por aqui mesmo. Então vamos pensar... De repente não consegue atingir o objetivo, fala assim, era mais um charlatão. Isso, isso, exatamente. Né? Então vamos pensar o seguinte, tudo começa no nosso pensamento. Mentalidade. É pensar, sentir, agir. Coloca isso na mente, tá? Ó, penso, sinto, coloco em ação. Então, ou seja, tudo começa pela mente. Então, primeira coisa, o que seria essa mentalidade, então? Boa, o que é mentalidade? Se começa na mentalidade, o que é mentalidade? O que é isso, então, exercício? Vamos imaginar aqui, ó, é um conjunto das minhas crenças, daquilo que eu acredito, tá? Das minhas atitudes e tudo aquilo que eu coloco em ação. Ou seja, de acordo com as minhas crenças e com as minhas atitudes, eu vou colocar para fora isso. Sim. Então é um conjunto de tudo que eu acredito. Primeiro eu preciso pensar, primeiro eu preciso acreditar. Fala das crenças, né? Isso, são as crenças, são os seus valores. Aquilo que, lembra que está tudo muito enraizado ali já há muito tempo. Se eu penso negativo, se eu acredito que não vai dar certo, é uma crença que eu coloquei ali. Que eu coloquei para mim vão ser as minhas atitudes com relação a tudo que eu vou fazer na minha vida, gente. E daí, ó, é desde você ter a tua própria empresa, desde você levar isso pro teu trabalho, se você trabalhar para alguém, é desde você querer algo diferente na tua vida como profissão, em relacionamento, enfim, é tudo. É tudo que você acredita. Verdade, tudo que eu acredito. Tá? Então vamos imaginar, vou pegar uma coisa que, por exemplo, vou pegar a Elisângela, vou dar um exemplo da Elisa. A Elis foi tentar uma carreira diferente para ela, por algum motivo não deu certo. E é justamente o que eu estava querendo. Só que por conta da experiência que não deu certo para a Elisângela, eu já coloco na minha mente que para mim também, acho que não vai dar certo não deu certo para ela. Então, ou seja, eu nem me coloco na posição de experimentar, de fazer algo diferente, porque nós vivemos situações diferentes. Ela vive uma situação, eu vivo outra. Sim. Então, primeiro eu preciso olhar para as minhas crenças, né? o contexto todo, e falar, puxa vida, mas o que eu acredito de verdade? O que eu não abro mão? Porque crenças é isso, são os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu não abro mão. Então, mentalidade são as crenças, as suas atitudes e as ações que você vai colocar em cima disso. E aí, diante, quando a gente fala de mentalidade,
Eu já ouvi falar, tem mentalidade positiva, mentalidade negativa. Isso. Existe isso? Existe tipos de mentalidade? Ou existe pessoas com mentalidades diferentes? Como é que é isso? Não, existe tipos, assim, a gente classifica como tipos de mentalidade. Mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Ou a mentalidade saudável, né, como alguns colocam, Sim. né? Então vamos pensar assim, que mentalidade saudável de crescimento é uma só. Certo. Tá? É a nossa mentalidade saudável. Positiva. Tá? E a mentalidade fixa, vamos imaginar que é um pouquinho da mentalidade negativa, daquilo que já está enraizado, daquilo que eu não quero mudar. Então, existem dois tipos, sim. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, o que seria essa mentalidade fixa? A mentalidade fixa é aquilo que já está enraizado. Por exemplo, eu tenho medo de tentar alguma coisa e fracassar. Então, se na minha família ou algumas situações que eu já tenha tentado alguma coisa e não tenha dado certo, eu já não quero nem fazer mais. Eu não quero persistir naquilo. Se alguém se deu mal fazendo aquilo... volta de novo naquele exemplo que você estava dando. Exato. Se alguém se deu mal fazendo aquilo que queria, de repente que é e o que eu quero, certo, não deu certo, eu também não vou fazer. Eu também não vou fazer, porque eu acredito que não a vai minha dar. mentalidade está dizendo assim, não vai dar certo com você também. Minha mentalidade fixa está dizendo isso. Teve gente que já tentou e não conseguiu. Exato. É isso. Tem obstáculo, tem esforço. Eu acho que vai ser inútil ter todo esse esforço para nada. Entendi. Sabe? Essa é a mentalidade fixa. É a mentalidade negativa. É a mentalidade que não deixa você crescer. É a mentalidade que deixa você estagnado. Fica ali na... Tá? Às vezes na minha zona de conforto. Exato. Na zona de conforto. Tá? Não quero mudar. Não quero Vai mudanças. que dá errado. Exato. É mais ou menos isso. Exato. Né? Vai que dá errado. Não gosta de ouvir muita crítica, tá? Porque vê a crítica como algo ruim, não algo bom que você pode pegar aquele feedback e trazer para o lado construtivo. Então, grande parte das pessoas começam a trabalhar isso. Uma outra situação que eu já vejo muito, não preciso aprender mais nada, já sei de tudo. Nossa. Gente, mentalidade... Isso é um perigo danado, né? Mentalidade fixa, desculpa aí, mas o que acontece com... Primeiro, nós somos seres humanos. Seres humanos, a gente se coloca para aprendizado o tempo inteiro. Evolução o tempo todo, né? O tempo todo. Então, quando você coloca isso na tua mente, que eu não preciso mais aprender nada, que eu já sei de tudo... Não tem algo novo? Ô, Meire, você falando sobre isso, eu me lembrei de um assunto ontem, a gente estava batendo papo na hora do almoço lá, e falando assim, olha, quando eu estudava, estou falando da década de 90, fazia faculdade, e tinha os especialistas, né, que vinham falar sobre, né, desenvolvimento de pessoas, as semanas, né, de treinamento, de palestra, e os especialistas falavam assim, olha, a gente, daqui 20 anos, é uma projeção, né? Isso. Isso vai acontecer assim. Aí, depois passou um tempo, falou, olha, daqui 10 anos, daqui 5 anos... Ano passado eu estava num evento e um especialista, estudioso, falando assim, olha, a gente não pode afirmar mais aquilo que vai acontecer daqui 6 meses. Porque a evolução é tão constante, tão rápida, porque antigamente tinha uma projeção, tudo demorava para acontecer. Isso. Hoje é tudo tão rápido. Ou seja, se a gente acha que... Se eu acho que eu sei tudo, você imagina, daqui 6 meses... Às vezes daqui 6 meses o que eu sei hoje já não serve mais. E se eu não consigo me adaptar às mudanças, olha só que interessante isso. A minha mentalidade, ela tá retraída, ela não consegue evoluir junto, tá? É igual, por exemplo, nós temos tecnologia hoje. Se a gente não usar essa tecnologia a nosso favor, nos adaptarmos a ela, o que acontece? A gente fica preso ao passado. Não é? Exato. E aí eu não consigo evoluir. É a mesma coisa, não evoluiu, eu não quero essa tecnologia, para mim, não vai fazer diferença, mas daqui a pouco vai estar fazendo muita falta, porque você não se dispôs a aprender, a fazer uma coisa nova, né? E a mentalidade do mesmo jeito, não, o que eu sei já tá bom, a hora que quando você fala o que eu sei já tá bom, você já pode morrer. Você corre o risco, você corre o risco de ficar... Isso, né? Você corre o risco de ficar para trás. Para trás, porque assim, se você não aprender a vida, é pra gente aprender todo dia, isso é a nossa mentalidade, você tem mentalidade fixa. Isso. De que eu já sei tudo. Exatamente. Eu não quero me esforçar. Eu não vou crescer, eu não vou ter prosperidade. Eu não quero mais esforço. Exato. Tá? Eu não quero me dedicar mais a nada disso. Então, ou seja, mas claro, vai depender muito de quais são os seus objetivos, de quais são os seus sonhos, de onde você quer chegar. Por exemplo, então, às vezes acontece muito de pessoas já terem conseguido o que ela almejava. Então, para ela, talvez, naquele ponto, ela não queira mesmo mais mudança nenhuma. Então, vai depender muito também do que você objetivos. Do que você está buscando, exato.
Tá? Mas se você quer trabalhar a mentalidade de Sim. crescimento e saudável, Sim. e o que é essa mentalidade de crescimento O saudável? que é essa mentalidade? São novas ideias, é você estar aberto às novas ideias, é você querer crescer, seja pessoal ou profissional, tá? É você aceitar os desafios como algo bom para a tua vida e vai fazer você sair da tua zona de conforto. Tá? Então, mentalidade de crescimento é ver a vida com um olhar diferenciado. Ô, Meire, se eu tiver uma mentalidade fixa, se isso está me bloqueando, né? Eu quero que não, isso está me bloqueando. De fato, olha, a Meire está falando lá no rádio e eu estou me identificando. Eu estou de repente, na zona de conforto. Eu já estou achando que ou já sei tudo, ou que não adianta eu procurar conhecimento. Isso está me bloqueando. De repente, eu até tenho um objetivo, eu até quero fazer sucesso, eu até quero ter prosperidade, porém, a minha mentalidade está me travando. Isso. Tem jeito de desenvolver uma mentalidade saudável? Tem técnicas para desenvolver uma mentalidade de crescimento? Tem, claro que tem. Tem? Tem. A primeira coisa, ó, nós vamos bater de novo nele, no autoconhecimento. Ai, gente. Tá? E como é importante o autoconhecimento, olha, né? É tão importante isso, porque quando eu me conheço, eu entendo quais são as minhas crenças. Primeiro, quais são as minhas crenças? Aquilo que não me deixa evoluir. Eu sou aquela pessoa que procrastino muito, que deixo muito para depois as coisas. Sabe, tem pessoas que fazem isso. Depois eu vejo Depois isso. eu vejo isso. Ou vou fazer o que é mais fácil e deixo Entende? o que é mais importante para depois. Mais importante para depois. Então, ou seja, primeiro tem que estar muito claro quais são as suas crenças, o que te limita, o que não deixa você caminhar. E como que você faz isso? Você precisa conhecer, primeiro, quais são os seus valores. Se eu chegasse em você hoje e te perguntasse, quais são os seus valores? Aquilo que você não abre mão de jeito nenhum. Que a pessoa pode chegar em você e oferecer milhões. Fala, isso não abro mão. Não abro mão. Tá? Por exemplo, um valor para mim muito importante, honestidade. Sim. E não é só honestidade nas coisas materiais, é ser Você honesta com você, com as comigo pessoas. mesma, com as pessoas. Eu não abro mão de jeito nenhum. Então pode vir oferecer milhões, gente. Não vou aceitar. Gente, como isso é importante, né? Esses dias haviam, olha só, falando em questão de ser honesto, um exemplo, você acha que é muito simples. Esses dias me convidaram para um evento no sábado. Sábado é o meu dia que normalmente eu faço as minhas coisas, né? Porque durante a semana tá naquela correria, no trabalho, então aos sábados é o dia de fazer aquele picadinho, vou ali, vou lá. E eu estava na rua, eu não anotei na minha agenda, porque eu atendi o telefone, eu estava sem nada para anotar ali, não anotei. Ok. Eu esqueci do evento. Falei, eu vou. Não, beleza, eu vou sim. Obrigada pelo convite, vou. Passou. Foi, caramba, esqueci do evento. E agora, né? Eu fui na pessoa, né? Isso aconteceu a semana retrasada, até a semana passada eu fui lá na pessoa e falei, eu vim aqui falar para você o seguinte, me perdoe, mas eu esqueci completamente. Eu me esqueci completamente. Aí ele olhou pra mim, ele falou assim pra mim assim, nossa, que bom você foi honesta, porque ele podia ter inventado qualquer desculpa, falar que chegou alguém, que o telefone tocou, que você tem... Eu não falei, não, eu esqueci. Aí ele falou assim, você já tem saldo comigo, vai ter mais saldo. Então, assim, e aí, você, olha só, você estabelece mais confiança ainda com a pessoa. Sim. Né? Porque você foi extremamente honesta. Então, primeira coisa são os seus valores. Porque você sabendo quais são as suas crenças, o que te barra, né? O que te impede de ir para frente, aí você fala, puxa, é nessa área que eu preciso mudar. É nessa área que eu preciso me dedicar mais. Sim. Tá? Então, você vai conseguir ter isso muito mais claro. Não é? É verdade. Então, autoconhecimento, é conhecer os valores, as suas crenças, sabendo o que eu acredito, o que eu acredito, o que eu tenho... E aonde você precisa mudar. Fala, puxa, porque quando eu tenho noção... Por exemplo, se a Meire é uma pessoa que procrastina muito, né? Fala, peraí, gente, eu preciso mudar isso. Meire, procrastinação, eu acho que tem sido um dos grandes empecilhos dessa geração Também celular na vejo mão, isso. eu acho. Geração celular na mão, a procrastinação, ou deixar para depois. Porque tá tão mais gostoso navegar na internet aqui do que ler aquele livro, do que fazer aquele dever de casa, a tarefa da escola, ou treinamento, ir para um curso, ou sair para ir na rua atender. Enfim. Isso. É muito, não é verdade? Concordo com você, exatamente. Eu acho que parece que é o grande peso, o grande problema dessa geração celular na mão, né, é a procrastinação. Isso. É sempre deixar para depois, porque aqui está muito mais gostoso, mais confortável, não é?
aprender uma outra coisa. Aprender com os erros, eu acho que é uma coisa que é bem importante também nessa questão da... Com certeza. Porque de repente fala assim, eu tenho mentalidade fixa, tem gente que erra. Tem gente que erra e não aprende. Agora, com aquela frase, errar uma vez é humano, permanecer no erro no erro já é burrice. A frase permanecer no erro é burrice, né? Mas assim, trazendo para a realidade, permanecer no erro é te manter no mesmo lugar, não é isso? Não fazer você evoluir, não deixar você evoluir. Porque quando você aprende com os erros, você está tirando lições do que não deu certo. E você pode tentar novamente, mas fala, por este caminho não deu certo. Então, deixa eu caminhar por aqui, evitando isso, porque já não foi legal para mim da primeira vez. Não é desistir. Tem pessoas que acontece o seguinte, não deu certo, não vou nem tentar de novo, não. É muito esforço, é muita dedicação. É tentar por outro caminho. Exato. Tá? É tentar por outro caminho. Ver. Aliás, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Eu já ouvi essa frase, mas assim... Isso. E tem gente que fala assim, que é isso? É verdade, porque às vezes parece que o que é... Pra mim é uma verdade. Porque parece que o que é quando a gente acerta, é natural. E às vezes a gente não faz muita questão. A gente não faz nem as anotações, acertei nisso. Mas quando a gente erra, inclusive quando você vai fazer uma reunião de avaliação com uma equipe, você fala onde é que a gente errou pra gente modificar, pra gente fazer melhor. Não porque é isso. Aí vem as melhorias. Vem as melhorias. É os pontos que a gente tem a melhorar, não é isso? Então, quando a gente está trabalhando a nossa mentalidade, é a mesma. Quantos erros a gente não comete na nossa vida? E você fala, puxa vida, eu vou tentar de novo ou eu vou nem... não vou persistir mais. Então, ou seja, tem essa clareza da onde foi que você errou e o que você pode tirar de lição daquela situação para você não errar novamente. Para encarar os novos desafios. Os desafios, porque aí quando eu aceito desafios, que é outra maneira de você desbloquear a tua mente, você está aberta a oportunidades. Tá? Desafios vai fazer você sair da sua zona de conforto. Gente, e se tem uma coisa que pode te ajudar a crescer, é desafios novos, coisas novas na tua vida. Exato. Tá? Daquilo que não é mais o mesmo, sabe, o corriqueiro. Então, aquilo que te tira da zona de conforto mesmo. De verdade. Mesmo, de verdade. Isso te ajuda muito. Então, é uma maneira de desbloquear a tua mente, tá? Aceitar os desafios. Bacana. Mentalidade de aprendizagem, né, Elis? Porque eu falo, o que é essa aprendizagem? É estar aberto aos desafios, a aprender algo novo todo dia, diferente, que vai contribuir, seja com os teus sonhos, com os teus objetivos, com a tua empresa, às vezes que você acabou de abrir, tá? Ou com a empresa que você já tem há muitos anos. Né? É dar oportunidade de ouvir as pessoas que estão nesta empresa, porque às vezes quando eu ouço, eu posso crescer muito, porque é um olhar diferente. Olha como isso é importante, porque às vezes isso no passado era muito de o chefe falava e o pessoal, né, a equipe, na verdade não era equipe, falava assim, os empregados, o chefe falava, os empregados cumpriam. Ouviam e cumpriam. Né? Exato. Como é importante você partilhar, você perguntar, você trocar ideia. A gente está falando aqui, isso vale para qualquer coisa na vida, né? Mas quando a gente traz para a empresa da gente, a gente ouvir as ideias, ouvir o que as pessoas têm para contribuir. É uma mentalidade de aprendizagem, porque aí isso evolui, todo mundo evolui junto, não porque é? Porque aí você, por exemplo, vamos trazer aqui dentro dessa mentalidade de aprendizagem vem a liderança. Sim. Tá? Que nós sabemos que a liderança, quando sabe ouvir o que está acontecendo, igual você colocou ali, vamos ver os erros, né? O que aconteceu de falha para que não aconteça novamente. Sim. Só que aí você vai ouvir a tua equipe, vai absorver os pontos que são importantes dentro da tua empresa e depois vai colocar isso em ação. Sim. Então você está aberto, você está com a mentalidade de crescimento para poder desenvolver, seja a tua empresa, seja para quem, por exemplo, está estudando e está num grupo de trabalho, é aprender a ouvir os colegas. Importante. Porque tem pessoas que não sabem ouvir. Tá? E aí, quando você não sabe ouvir, você acha que tem que ser só da sua maneira, a tendência a você errar é muito maior. Ouvi uma frase esses dias que dizia assim, que o maior problema da comunicação é que a gente não ouve, a gente já está preparando a resposta. Exato. Não é isso? Você está conversando com uma pessoa, você já está pensando na resposta que você vai dar e não está ouvindo sinceramente, profundamente o que o outro tem a dizer. Exato. Você já está pensando em rebater. Você só está escutando. Só está escutando.
né? Você não tá... Porque há uma diferença É uma entre diferença. escutar e ouvir. Com certeza, né? Tem gente que vê, mas não enxerga, né? É mais ou menos isso. Exato. Tem gente que escuta, mas não ouve, né? Não Exatamente. ouve aquilo que em profundidade. Exatamente. Ó, valorizar o teu esforço é uma outra maneira, tá? Em que sentido? Por exemplo, é olhar para você e falar assim, puxa, como eu estou me desenvolvendo, como eu estou buscando informação diferente, sabe? Me abastecer, eu falo que é abastecer de conhecimento. Então, ou seja, é olhar para o teu esforço e falar assim, puxa vida, eu estou correndo atrás. Quando a gente eu tô faz buscando. essa questão do valorizar o esforço, a gente é aquela questão do merecimento, né? Sim. É isso. Sim. Eu mereço Eu isso. mereço Eu isso. mereço. Eu estou reconhecendo, eu tenho ido atrás, eu tenho buscado isso. Eu mereço. E aí, quando vem o elogio, lembra? Acho que Sim, não sei se falou do você se elogio, recorda, nós já exato, falamos do falamos do elogio elogio. aqui. Quando alguém vem e fala o elogio para você, fala, puxa vida, realmente, olha, eu corri atrás, eu busquei, eu dei o meu melhor aqui. Tá? Então, é você valorizar esse esforço, esse correr atrás daquilo que você está buscando. Sim. Tudo isso é uma junção para a mentalidade de crescimento. Tá? Gente, feedback. E é o que a gente falou, de sentar, de reunir, de conversar, de falar, de trocar uma ideia. É saber ouvir. Saber ouvir. É saber ouvir. Tanto é que nós temos 2 ouvidinhos e uma boquinha linda. Fala. Né? Então, Fala menos e ouve mais, né? Exato, mas ouvir o feedback e transformá-lo em algo construtivo. Tá? Porque existe, eu falo das críticas, né? Sim. Existe a crítica construtiva e às vezes a negativa. Ô, Meire, tem gente que inclusive não gosta de usar esse termo, né? Crítica positiva e crítica negativa. Fala que crítica é crítica. Eu falo assim, a gente fala porque a gente vai lendo e tem muita gente que diz, não, crítica é crítica, tá? Mas o que você vai fazer com essa crítica ou com esse feedback? Com esse feedback. Com esse então, feedback. se você não gosta da palavra crítica, vamos trazer para o feedback. Exatamente, feedback. Tem o feedback positivo e o negativo. Sim. Né? Então, existem formas também de você pegar esse feedback e transformar ele em algo bom. Vai depender muito de como você está trabalhando a sua mentalidade. Tá? Então, ou seja, se vem o teu o gestor, o teu gestor vem falar assim, puxa, olha, acho que aqui você poderia melhorar nesse ponto, nesse ponto. Comece a olhar para dentro de você e falar, puxa vida, será que ele não tem razão? Será que não é por aqui mesmo? Eu estou, às vezes, não estou me dedicando o meu melhor, não estou dando o meu melhor aqui. Porque, às vezes, o olhar de fora vê muito mais do que nós que estamos dentro da jogada. Com certeza. Tá? E aí, vamos levar isso para qualquer coisa na tua vida, gente. Isso aqui, ó, o que eu estou falando aqui, você pode levar para o trabalho, para a vida pessoal, para os relacionamentos. Para a escola. Sejam eles relacionamentos de trabalho, sejam eles relacionamentos afetivos, de amizade. Sim. Enfim, não importa. Vai tudo depender da forma como você pensar. Sim. Pensar, sentir, agir. Desenvolver mentalidade positiva. Exato. É isso. Mais alguma dica para a gente? E para a gente poder, acho que, encerrar aqui, mentalidade de gratidão. Tá? Saber agradecer, né? É saber agradecer mesmo, de verdade. De verdade. Hoje, o que eu estou percebendo muito, que principalmente nós estamos vivendo um momento bem complicado, né, Elis? Lá no Rio Grande do Sul. São situações tão difíceis que às vezes fica até difícil de imaginar. Nossa, é inimaginável. Inimaginável o que eles estão vivendo. Né? E nós temos aqui, nós estamos num lugar onde nós temos comida, nós temos a nossa casa, nós temos trabalho, né? A gente tem uma vida, por mais difícil que ela esteja, e aqui, gente, não estou só colocando na posição, porque fala assim, puxa, a Meire está lá, ó, né? Claro, está na sua casa, tudo tranquilo, e tá, né? Problemas todo mundo tem, né? Fácil agradecer assim, né? Isso. Vem viver a vida que eu tenho para ver se vai agradecer desse jeito. Eu já ouvi isso em algum momento. Sério? Também, tá? Mas, vamos pensar assim no agradecer pelo simples fato da gente acordar de manhã e respirar, de nós termos 2 braços, 2 perninhas, do nosso corpo tá bem, da gente poder se alimentar, tá? Tem pessoas que nem isso conseguem fazer. Então, tem uma série de situações que a gente tem como agradecer e às vezes a gente não faz isso. Diz que tem não sei se isso é fato, você que é especialista aqui no negócio, fazer a listinha da gratidão. Diz que foi um exercício da gratidão, de escrever o que eu tenho a agradecer no dia de hoje. Porque às vezes você acorda pela manhã, Senhor, obrigada por eu estar aqui, né? Mais uma vez acordar mais uma vez. Viva. E no final do dia, o que aconteceu hoje que eu posso agradecer? Exato. Né? Tá, então, desenvolver essa
mentalidade, né? Isso, porque quando a gente escreve, primeiro, quando eu escrevo, eu estou dizendo quão importante é para mim, tá? Então, a listinha da gratidão, né, dos agradecimentos, da oração, enfim, dos pedidos. Sim, né? Para mentalizar o Para foco, mentalizar o que você quer, né? tá? Então, existem várias formas aí de você desbloquear esse potencial que você tem, porque, gente, eu falo, é tão poderosa, que se nós usássemos grande parte da capacidade que nós temos de pensar, sentir e agir na vida o tempo inteiro, as coisas mudam de tal forma, tá, que você não consegue nem imaginar por que está caminhando daquele jeito. Então, se você está dentro de uma situação extremamente negativa, e esses dias eu conversando com uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, mas que tem uma mente tão aberta, tão positiva, que eu falo assim, olha, que dá, assim, às vezes até vergonha de determinadas situações, do que às vezes a gente pode pensar, de ver uma pessoa que está vivendo a situação que estão vivendo lá, e pensando completamente positivo, agradecendo a Deus pelo simples fato de estar com a sua família junto. Tá? Às vezes não está mais na sua casa, perdeu tudo, perdeu todos os móveis, mas estava agradecendo para mim o simples fato de estar com os filhos, com o esposo, no abrigo. É cultivando a gratidão. Exatamente. É a mentalidade, desenvolvendo a mentalidade positiva. Exato. Então, tudo isso aí, Elis, faz diferença. Gente, olha só, que importante a gente saber... eu vi uma frase ontem, tô cheia das frases hoje, né? Tô cheia das frases, mas é que eu vi e eu acho que foi no grupo Fortalece da Iris, se eu não me engano, a mente mente. A mente mente. Então toma cuidado com o que a sua mente fala para você, com o que você absorve, e aprenda a desenvolver a mentalidade positiva. E o poder da gratidão transforma. O poder da gratidão transforma. Isso eu gosto sempre de trazer, transforma. Poder da gratidão transforma. Transforma mesmo. Meire, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no Almanac. Gente, a gente tem aqui um compromisso, né? A Meire vem contribuindo tanto com o programa aqui toda segunda-feira de cada mês. Isso. A Meire está aqui falando sobre um assunto relacionado ao desenvolvimento de pessoas. Isso. Parabéns pelo seu trabalho, que você tem trabalhado aí bastante, né? Inclusive com jovens, né? Com os cooperados. A gente tem visto o seu trabalho lá com o pessoal, os cooperados da Coamo. Parabéns. Muito obrigada. Mas você também ministra palestras, porque você esteve, claro, com um trabalho lindíssimo lá no Rotary com a gente. Você obrigada. também ministra palestras para as pessoas que de repente querem fazer uma palestra para sua equipe, levar você. Como é que funciona? Isso, tenho palestras aí para colaboradores, para as mulheres, para os casais. Inclusive, esses dias eu fiz uma para casais, que foi uma delícia de fazer, onde você pode realmente levar desenvolvimento, porque eu falo que o desenvolvimento comportamental e pessoal hoje é o que transforma as empresas, a sua vida pessoal, profissional. Sim. Então, além das palestras, tenho mentoria também, tá? Então, quem quiser entrar em contato aí comigo, pode entrar lá no @meire_maciel_palestrante, tá? Que eu vou estar te passando o portfólio para você poder entender um pouquinho melhor do meu trabalho e o quanto eu posso contribuir, né, tanto com a tua vida pessoal quanto a profissional e da tua empresa também. Meire, obrigada. Então, até a próxima. Até o próximo mês. Eu que agradeço. Um grande abraço. 3 em 1 agora. Você está ouvindo?